Gente, a gente vai agora conversar sobre essa questão do vício em medicamentos. É muito importante, né? Eu acho importante você, se conhece alguém, se sabe alguém, aí até você poder identificar alguns sinais aí. Acompanhe esse VT. Quando tomamos medicamentos, é porque estamos procurando nos tratar de alguma doença, seja ela uma simples gripe ou algo mais complicado como um câncer. Assim que terminamos de nos medicar e quando nos sentimos melhor, deixamos o remédio de lado e voltamos à rotina normal. Porém, há pessoas que não largam a medicação, e não porque realmente precisam tomá-la, mas sim porque estão viciados nela. Por isso, em muitos casos, os remédios só podem ser tomados com prescrição médica, sem a possibilidade de comprar por conta própria. Alguns se viciam em remédios para dormir, outros para acordar, ou até mesmo remédios de gripe e tosse. Em nossa conversa de hoje, falamos mais do vício em remédios e como ele pode afetar a nossa vida. Gente, eu estou aqui na Rede Vida de Televisão recebendo com muita alegria a Luciana Galdino, farmacêutica. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Estou muito feliz pela sua presença aqui. É muito Obrigada bom. pelo convite. Agradeço porque eu sei como sua agenda é complicada, lotada e você dá pra gente esse seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. A Luciana, gente, ela é farmacêutica, ela trabalha na área desde 2006. Significa que ela nasceu trabalhando nessa área, né, Luciana? Olha aí, ó. E a Luciana, gente, ela é pós-graduanda em cosmetologia clínica e em pesquisa e desenvolvimento de cosmético. Grande experiência na área da manipulação de medicamentos e cosméticos. Interessante, você trabalha com manipulação de cosméticos também? Sim, manipulação de medicamentos e cosméticos também, sim. Interessante que hoje a manipulação está cada vez mais sendo usada, né? Mais do que o remédio que você chega na farmácia e compra, né? Sim, porque consegue fazer uma junção de vários medicamentos em uma fórmula só. Em um medicamento só você consegue juntar vários ativos. Né? Colocar ali, não precisa de toma isso, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo. Ao invés de você tomar 10 comprimidos, um de vitamina E, um de vitamina C, você junta tudo. Junta tudo e faz. Toma. Interessante, interessante. A gente vai falar sobre a questão do vício em remédio. É muito complicado e quando a gente fala em vício em remédio, a gente sempre olha os outros vícios. Vício na bebida, vício na droga, vício no jogo, vício... Como vício é sempre um mal. O que a gente poderia considerar vício em medicamento? O vício em medicamento, como é que a gente poderia identificar esses sinais? Então, o vício em medicamento, ele é a partir do momento em que a pessoa começa a querer tomar o medicamento numa dosagem maior do que o médico prescreveu. Porque ela começa a tomar o medicamento e o medicamento, depois de um tempo, o nosso corpo acostuma, tem uma tolerância, e aí a pessoa acaba tendo que tomar uma dosagem maior do medicamento para ele ter o mesmo efeito. E aí isso gera o vício do medicamento. Por quê? Porque a pessoa pode começar a querer ir em vários médicos diferentes para pegar a receita daquele medicamento, para poder tomar uma dosagem maior, tomar 2, 3 vezes ao dia, sendo que o médico originalmente prescreveu uma vez ao dia. Só que aí a pessoa vê que ela está se sentindo tão bem com aquele medicamento que ela acha que ela tem que aumentar a dosagem sozinha, sem voltar ao médico, e acaba passando em outro médico para pegar uma outra receita para comprar, ou fala também que o médico está de licença. Então tem várias... Isso já é um vício. A pessoa começa a mentir, então. Isso, começa a mentir. Se ela for no mesmo médico, o médico vai falar, não, você vai tomar isso, tá? Aí ela começa a ir, começa a mentir. Isso faz parte do vício, né? Do processo do vício. Todos os vícios, na verdade, tem uma mentira junto, né? Atrelada. Então... E ela quer se enganar primeiro, ela quer se enganar. E ela começa, então, a ir a outros médicos. Sim. Agora, ela deve mentir também para o médico ao apresentar os sintomas também. Sim, sim. No momento que ela procura um outro médico, que não seja o médico que prescreveu a medicação original, ela já chega no outro médico falando, olha, ela já sabe todos os sintomas que ela falou para o outro, que ele passou aquele medicamento. Então, ela pode chegar no médico e falar, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso, eu já tomei tal medicamento, mas agora eu não estou tomando mais, mas eu me senti bem naquela época, mentindo, sendo que ela está tomando o medicamento. E fica mentindo para poder pegar uma receita. Ou vai no médico e fala, olha, meu médico está de licença e eu estou precisando muito desse medicamento. Então acaba... Os médicos já são escolados nisso. Porque quando a pessoa chega e fala, meu médico está de licença, ele já fica com o radar ligado. Falou, opa, tem alguma coisa errada nessa história. Agora, é mais comum do que a gente pensa essa questão do vício em remédio?
Sim, é muito comum. Especialmente em medicamentos para dormir, né? Dormir. Ansiolíticos e antidepressivos. Medicamentos para controlar a dor. Analgésicos. Isso, os analgésicos. E também medicamentos anfetaminas, que são os medicamentos para concentração, para manter você, para diminuir a fome. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já viu várias, né, celebridades, inclusive um dos maiores que a gente viu foi o Michael Jackson, que morreu por causa de um analgésico. Sim. Vai mostrar, né? Agora, veja só, a gente pensa que um analgésico, ele é inofensivo, né? E mesmo vendido em farmácia, comercialmente. Mas é perigoso também o analgésico. Sim, sim. Os analgésicos como codeína, tramadol, morfina, eles são da mesma classe, basicamente, do medicamento do que morreu o Michael Jackson. E o que acontece? Quando você toma esse medicamento para tirar a dor, ele acaba ativando um sistema de compensação no nosso cérebro. E aí, esse sistema de recompensa, assim, que você se sente bem, ele fica ativado quando você toma esse medicamento. Sei. Aí, o que acontece? Você quer tomar ele mais vezes para você se sentir bem, para tirar a sua dor, para você ficar se sentindo bem, você se sente feliz. E aí, quando esse medicamento sai do nosso organismo, o nosso cérebro percebe que ele precisa daquele medicamento de novo para ele se sentir feliz, para ele se sentir bem. É como se fosse uma droga, porque esses medicamentos analgésicos, eles são semelhantes à heroína, por exemplo. Sei. Então, a formulação química dele é semelhante à heroína. Então, ele causa uma super dependência. Agora, mas aí há um dilema de vocês, profissionais. Você precisa oferecer o medicamento, por exemplo, um ansiolítico, precisa oferecer, de repente, um analgésico. E qual que é ali o cuidado para que isso não se torne um vício? Então, tem que ter sempre o acompanhamento médico. O médico tem que dosar isso, ele tem que falar, olha, por exemplo, esses medicamentos eles são mais prescritos quando se faz uma cirurgia ou em caso de câncer, que são para dor forte mesmo. Então, o médico tem que dosar, olha, você vai tomar tal dosagem por tanto tempo, por 10 dias, por um mês, e quando acabar, acabou. Só que o problema é quando a pessoa começa a se sentir viciada e fala, não, mas eu tô com uma dorzinha aqui, então eu vou tomar a codeína, porque ela é muito boa, é um medicamento forte para dor. Eu vou tomar, tô com dor de cabeça, vou tomar uma codeína. E aí acaba ficando viciada nisso, e aí acaba querendo fazer esse mesmo esquema do médico, de tentar pegar a receita e tudo, porque são medicamentos controlados. Controlados. Né? Ainda existem pessoas que forjam receitas para poder comprar? Sim. Falsificar, é uma falsificação isso, né? Sim, eu trabalho há anos em farmácia. Né? Sim, tem várias pessoas ainda que tentam, ou que pegam uma receita antiga e tenta mudar a data da receita. Mas aí cai na sua mão, você já percebe ali. Sim. Você já percebe que tem alguma coisa. Quem trabalha muito tempo em farmácia, você já bate o olho e já vê, isso e a receita tá meio velhinha demais, aquela coisa, porque já foi usada, já foi outra. Então, existem pessoas que ainda chegam ao cúmulo de repente, de falsificar, né, forjar uma receita para poder comprar. A outra coisa que deve ser muito difícil, eu acredito que para os psiquiatras devem ser muito difícil, porque o psiquiatra trabalha basicamente com aquilo que a pessoa diz. Né? É muito difícil você fazer um exame fisiológico da pessoa, né? Mas, e a pessoa chega e ela pode mentir para o psiquiatra. Sim. Dizer, eu não estou dormindo. Sim. Eu não estou dormindo. E aí acaba falando, eu preciso de um medicamento para dormir porque eu não estou dormindo. Mas, na verdade, a pessoa está dormindo. Está dormindo. Ela só que precisa desse calmante Tem gente que anda com medicamento na bolsa, por exemplo. Tem gente que anda com medicamento. Sim. Que coisa absurda. Que coisa absurda. E o vício em remédio. Qual que é o perigo do vício em remédio? Porque a gente pensa que há um ditado antigo, né, que fala entre o veneno, os farmacêuticos sabem, entre o veneno e o remédio, a diferença é só a dose, né? Só a dose, né? Só a dose. Ou seja, a pessoa que há o perigo mesmo, o risco de vida da pessoa morrer por causa de medicamento? Sim. Por exemplo, os opioides, né? Eles podem levar à morte, no caso do Michael Jackson, por exemplo. Tem casos de pessoas que morrem por excesso de diurético, por exemplo. Diurético? Diurético, furosemide. Aquele caso desse que a gente teve da moça que também por causa daqueles chás, daquelas coisas todas também. Aquilo é excesso de medicamento?
Paula Abelha, né? Que foi também... E teve uma outra também que teve, né? Teve uma outra que morreu anteriormente, foi excesso de diurético mesmo. De Não diurético. lembro o nome da pessoa, mas foi. O excesso de diurético, porque sobrecarrega É que, na verdade, o diurético, o que ele faz dentro do organismo? Ele desequilibra o sódio e o potássio. E o nosso coração, ele é uma bomba de sódio e potássio. Você precisa do sódio e do potássio para ele funcionar. Isso. E aí ele acaba fazendo esse desequilíbrio e você acaba eliminando muito mais líquido, o seu sangue acaba ficando mais consistente também. Aí, com esse problema também do sangue e o coração que acaba tendo as alterações no movimento e pode levar à falência, sim, por excesso de diurético. Olha, gente, olha, isso é muito sério que a gente está falando, porque o vício em medicamentos pode estar acontecendo dentro de casa. Dentro de casa, né? Não, justamente. Isso, pessoal, tem que ter cuidado com tarja preta, porque tá tarja preta lá. Não é de repente, é o remédio que a gente compra na farmácia, remédio que passa na televisão aí, né? Que fala que a dor sumiu, que não sei o quê. Esse remédio pode trazer um vício, uma dependência. A gente está conversando sobre isso aqui. Tem uma pergunta. Como lidar com as pessoas que de repente não aceitam nenhum tipo de remédio? A gente está falando do outro extremo. Né? Tem gente que toma remédio, assim, não pode deixar remédio à vista que está tomando. Vê um comprimido, já está tomando, né? Agora, tem gente também que não quer tomar remédio. Às vezes precisa do remédio, né? E de repente não quer tomar remédio. Você precisa ficar ali do lado. Sim, esse é um problema também muito sério. É o extremo do que nós estamos falando, né? Mas é um problema muito sério porque o medicamento, ele não é uma droga, ele não é um problema. O medicamento, ele foi feito para cuidar da nossa saúde mesmo, para tratar dos nossos problemas. São feitos muitos estudos. Então, os medicamentos, quando indicado pelo médico, ele tem que ser tomado corretamente. Isso. Porque senão pode levar à morte também. Sim. Do mesmo jeito que o excesso do medicamento pode levar à morte, também. A falta dele também pode, né? Agora, é importante, no caso da pessoa que de repente não tem, ela não toma o medicamento, é bom que uma outra pessoa controle esse medicamento para ser tomado? Sim, é muito importante. Tem gente que eu já ouvi falar que, tipo, põe um medicamento na comida da pessoa, para a pessoa não saber que está tomando. Várias formas diferentes para tentar fazer a pessoa tomar o medicamento. Tem esses problemas também e é bem complicado, né? Gente, a gente está falando sobre vício em medicamento. Nós destacamos agora até o contrário, que não é o vício, mas é de repente a aversão. Aqui, ó, tem mais perguntas. Além de extremos como a morte, como o excesso como que o excesso de medicamento, ele intoxica o organismo? Como que acontece isso no organismo? O excesso. Tem medicamentos, por exemplo, como o paracetamol. O paracetamol... O Tilenol, né? O Tilenol, Isso. famoso Tilenol. Isso. O paracetamol, ele contém vários medicamentos desses para gripe mesmo, que vende na drogaria livremente. É verdade. E aí, um problema, por exemplo, você vai lá e pega o Tilenol, aí você vai lá e pega um Resfrenol, aí você pega esses várias carteirinhas. E aí, quando você vai ver, em todos eles, basicamente, tem alguns que tem dipirona, tem alguns que tem paracetamol, mas sempre tem um dos dois, ou a dipirona ou o paracetamol. E, no caso, você pode, às vezes, se intoxicar de paracetamol, porque você não está olhando a composição desses medicamentos. Você pega um Resfrenol, você pega um Tilenol, você pega um Doril, você tomou uma superdosagem de... Isso. E aí, o que acontece? O paracetamol, ele intoxica o fígado. Ele dá uma sobrecarga no fígado. Então, a pessoa pode acabar passando mal por excesso do paracetamol e intoxicando o fígado. E o fígado, para você perceber que ele está com alguma coisa alterada, se você não fizer exames de sangue frequentemente, ultrassom, é bem difícil. Você vai perceber que o seu fígado está com algum problema já quando ele já está no extremo do problema. Quase já parando já. Sim. Nesses casos que a gente falou antes, que a pessoa fez uma superdosagem de medicamento, a pessoa ela foi para o hospital e praticamente o fígado parou. Todo medicamento é processado no fígado ou não? Sim, a maioria dele, a grande maioria. A grande maioria é processada no fígado. Sim. A questão do vício do medicamento, ele pode surgir devagarinho, né? Ele vai surgindo até virar uma coisa muito grande. Sim, sim. Esses dias eu estava lendo uma matéria de uma pessoa mesmo que tomou aquele clonazepam, que é o Rivotril. Clonazepam, é o Rivotril. Isso, ele é o mais
que vicia atualmente. No momento é o medicamento que deixa as pessoas mais viciadas. Mais viciadas. Sim. E aí o que acontece? Por exemplo, essa matéria que eu estava lendo, a pessoa tomava tipo umas gotinhas para tirar a ansiedade, E aí teve uma época que a mãe dela foi internada. E aí ela pegou e tomou umas gotinhas, não passou ansiedade. Aí passou um tempo, tomou mais umas gotinhas, acabou tomando 2 vidros, passou mal e teve que ir pro hospital também. Por quê? Porque acaba tomando de vez em quando, vou tomar um pouquinho, e acabou dando uma sobrecarga e também passou mal, teve que ir pro hospital. E a dependência de remédio de depressão? Porque o remédio de depressão a pessoa precisa tomar, ela precisa às vezes trocar, e quando a pessoa de repente aquilo se torna uma bengala mesmo, ela não quer largar aquilo. Sim, então, os ansiolíticos e os antidepressivos, eles são medicamentos diferentes. Os ansiolíticos são esses tarja pretas, que são esses mais... Deixa a gente tranquilo, relaxado, tira a ansiedade, né? Tira aquela coisa. Que acalma, assim, na hora que você tá nervoso, você toma ele já acalma na hora. São os ansiolíticos. São os ansiolíticos. Isso. Os antidepressivos são medicamentos que regulam os neurotransmissores no cérebro para deixar você, assim, mais... tirar aquela tristeza, aquela angústia. Mas é um medicamento a longo prazo, né? Porque ele vai trabalhando no seu cérebro devagarzinho. E o que acontece? Ele, em si, não vicia. Mas, se você parar de tomar ele abruptamente, assim, de repente, aí sim você tem a mesma crise de... tremedeira, ansiedade, volta tudo. Por quê? Porque como ele está mexendo nos seus neurotransmissores lá no cérebro, se você corta isso, então você tem uma queda muito brusca. Então, mas eles não levam tipo a um vício, ele não é viciante. O problema dele é na hora de parar. Se você parar abruptamente, você vai ter problemas, sim. Agora, se você, de acordo com o médico, for diminuindo a dosagem, tirando aos poucos, ele não vai fazer você se viciar e falar assim, eu vou começar a tomar porque eu tô me sentindo mal. Quem vicia mesmo é o ansiolítico, que é o Rivotril, por exemplo. Que dá aquele bem-estar, que é aquela coisa. No momento, agora, né? Geralmente, quando a pessoa vicia, que está viciando no medicamento, no microfone saiu aqui, ela não percebe, né? Não. Não percebe. Quem percebe, geralmente, que está acontecendo algum vício é quem está do lado. Sim. As pessoas próximas sempre percebem, né? Tá toda hora tomando, vou tomar um remedinho, vou tomar meu remédio, vou tomar um remedinho, né? Então... aí a gente acaba percebendo que a pessoa tá precisando, ou então falar assim, eu tô muito nervoso, deixa eu tomar meu remédio. Ou então, deixa eu tomar um diurético, eu tô me sentindo inchado. Inchado, aquela história, tô inchada porque não sei o que, vou tomar. E a questão a pessoa pode desenvolver, de repente, até uma pseudo-dor de cabeça, ou pseudo-dor, só para ela tomar remédio? Sim, sim. Porque o nosso sistema nervoso central, ele é muito mágico, né? Sim. Então, você pode sentir essas dores que são psicológicas só porque você fala, não, eu tô com uma dorzinha, deixa eu tomar meu medicamento, né, que eu vou ficar bem. Aí, ele vai acabar ativando esse sistema, né, que eu falei de recompensa, de sensação de felicidade, pronto. Agora, nós temos vários analgésicos muito potente e forte, que são vendidos assim, sem nenhum controle também. Não deveria ter um controle maior sobre eles? Sim, tem alguns medicamentos que eu acredito que teriam que entrar na lista de medicamentos controlados, né? Mas esse processo é meio devagar na Anvisa, né? Até eles fazer um processo todo para ele virar controlado demora um pouco. Sim. Agora, no meio da pandemia, nós tivemos, por exemplo, a hidroxicloroquina. Isso. Ela foi muito começou vendida, todo mundo a usar como se fosse qualquer coisa. E aí o que acontece? Aí a Anvisa foi bem rápida, né? Já tornou ela controlada instantaneamente. Mas só foi uma coisa assim, na pandemia mesmo, né? Porque se você for fazer um processo para levar o medicamento a virar controlado, demora bem mais. Agora, essa coisa de remédio também tem a tal da moda também, né? Porque, de repente, uma pessoa fala que esse remédio serve para isso, tá todo mundo usando. Sim. Porque tem um negócio, vou contar, agora virou uma moda de uma injeção que o pessoal dá, que é um medicamento para diabetes. E todo mundo aplica essa injeção na barriga, né? Para poder, não por causa da diabetes, mas para emagrecer, né? Sim. E isso é vendido como? Pode ser vendido, chegar na farmácia e comprar sem nenhum problema? Sim. Essas injeções, elas são vendidas, não são controladas com a
com retenção de receita. Os medicamentos controlados que eu falo são os que têm a retenção de receita. Tem os medicamentos controlados com as receitas brancas e tem os tarja preta, que são com umas receitinhas menores. E tem os medicamentos de venda livre, assim, por indicação. Você fala, você chega lá, eu já faço a aplicação do Ozempic, que é uma dessas Ozempic, é isso mesmo. O Ozempic, por exemplo. Eu já faço o uso e aí você consegue comprar na farmácia, porque você não precisa ficar com a receita presa lá. Então, eles vendem. E aí o que acontece? Minha amiga usou e não sentiu nada, não teve nada. E aí o organismo muda, né, de pessoa para pessoa, né? Sem falar com o farmacêutico, sem falar com o médico, sem falar nada. Cada organismo é um organismo. Sim, cada organismo é diferente. Então, às vezes, a pessoa tomou, emagreceu bem e no meu caso, por exemplo, vai ser diferente. Eu vou tomar, eu vou sentir dor de cabeça, eu vou sentir enjoo, eu vou começar a passar mal, vai cair minha pressão, posso desmaiar. Então, várias coisas podem acontecer se a pessoa não procurar um médico para fazer o uso correto dos medicamentos. Ou seja, remédio a gente não toma sem um médico farmacêutico saber. A terapia é o melhor caminho para a gente escapar do vício do remédio? Sim, é muito importante quando você está tentando parar de tomar um medicamento, você procurar um psicólogo, fazer atividades físicas, se alimentar bem, tomar bastante água, porque todas essas coisas juntas, elas vão acabar ativando também esse sistema de recompensa e vai fazer você se sentir melhor. Quando você faz essa atividade física, também melhora, você se sente melhor durante o dia. Então, você tem que fazer toda uma junção dessas coisas para você tentar parar com o medicamento. Depois eu vou perguntar mais, mas muito interessante. Gente, a gente está conversando sobre essa questão do vício em remédio, porque às vezes em casa você pode conhecer e ter alguém. Tem que ter muito cuidado com isso, porque de repente todo mundo em casa tem uma caixinha de remédio. Sim. Todo mundo em casa, uma caixinha de pronto-socorro, que você tem lá Novalgina, tem aspirina, tem não sei o quê. Todo mundo tem uma caixinha. Isso é um perigo danado, de repente, qualquer coisa a gente ir até... Depois eu vou falar com você sobre essa questão de remédio.